E aí, beleza? Eu sou o Flávio e esse é o canal Literachula. Aqui eu resenho livros e reportagens que tratam das grandes histórias das gentes miúdas. Estou em busca daquela literatura que ela é feita rente ao chão, que busca a história desse povo que nasce na cidade, que nasce do asfalto. E vamos passar a vinheta antes de começar. Literachula! Bom, o autor de hoje é o grande Plínio Marcos, com o livro Querô, uma reportagem maldita. Esse aqui é da editora Símbolo, mas o segredo do meu sucesso está nesse aqui, ó. Uma reportagem maldita, edição de autor, autografada pelo grande Plínio Marcos. Só que não é para mim, mas é autografada. É para quem quer, é o amigo Júlio César. Eu vou apagar aqui, ó. Já vou escrever Flávio do Literachula. Pronto. Olha aí. Bacana, né? Edição do autor por quê? Porque o Plínio Marcos ele se rebela uma hora com esse esquema que é complicado mesmo, né? Do pagamento de 10% para o autor, o dinheiro que fica com a editora, com a livraria, com a distribuidora. E além do que, ele fala que ele vendia 2 livros em cada editora, não tinha muita circulação. E quando ele fazia uma palestra, quando ele ia ao teatro, alguma coisa assim, ele vendia 30 livros de uma vez. E aí ele começa também a vender os livros na rua, na Praça Roosevelt, no Lago do Aroche, se eu não me engano, em São Paulo, em Santos, no Rio. Ele era meio que mambembe, né? E ele era mambembe. O Plínio Marcos começa, né? Ele nasce em Santos, era um menino cheio de potencial, de potência, e ele vai embora com o circo. Literalmente, ele vai embora com o circo. Ele vai ser palhaço. Bonito demais, né? A história da palhaçaria. Meu amigo Fernando Santana era palhaço. A prima da minha esposa, Tereza Gontijo, é palhaça. Muito respeito por essa profissão. E aí ele cai no mundo. Ele conhece um cigano que era magnetista. É muito legal essas histórias. E ele é descoberto pela Patrícia Galvão, a Pagu do Oswald. E é aí que ele publica a primeira peça, que é Barrela. Eu acho que é a primeira peça, salvo engano, sim. Mas é a primeira, assim, porque ela tem esse estímulo da Patrícia Galvão. Barrela, de 1958, é baseada numa história real que aconteceu em Santos, de um jovem de classe média que ele teve uma confusão num bar. Acho que ele quebrou um bar e foi pra cadeia. E na cadeia ele chegou no dia errado. A cela que ele caiu estava passando por uma discussão, estava passando por um momento complicado, e esse rapaz foi violentado pelos prisioneiros. Então essa peça trata de um tabu, né, que é a violência sexual masculina contra o homem. Não que é um tabu, não que ela precisa ser... Não, nada disso, eu não quero entrar nessa polêmica não, por favor, não quero nem falar a palavra que parece que o YouTube não permite. Mas a ideia é que o Plínio ele volta a esse tema no Querô, da violência sexual do homem com homem, tá? Barrela tem um personagem chamado Tirica, tem um chamado Bahia, tem outro chamado Portuga e tem o Bereco. Bereco é o xerife da cela. Barrela virou filme nos anos 90. E a peça toda é numa cela, é claustrofóbica, numa cela de prisão. E quem faz o Bereco foi o grande Pereio. O Pereio dispensa apresentações, esse grande ator brasileiro que fez também o maravilhoso Iracema, uma Transamazônica, Paulo César Pereio. Ele, veja bem, ele foi casado com uma mulher que foi minha vizinha, lá na Vila São João, em Barão Geraldo, quando eu estava estudando letras. E ele ia lá visitar a filha dele, era um bairro muito legal, era um bairro de rua de terra, era um sítio que foi loteado em umas casinhas muito bonitinhas. Foi quando eu saí da moradia estudantil, primeira casa que eu fui morar, primeiro quarto meu, entendeu?
porque na moradia eu dividia quarto. Gente, eu acordei um dia, tava muito empolgado com o filme, ter visto o filme, e eu vi o Bereco na rua. Falei, gente, é o Bereco. Aí eu fui chamar meu amigo Vladimir. Vladimir, o Bereco tá na rua, cara. E aí a gente vê era um cara com a camisa imunda, manchada, fumando, barbudo, andando de chinelo pra cá e pra lá, com uma cara... E foi muito louco, porque a gente não sabia que o Pereio era um ator fodaço, e que esse ator tava na casa do lado da nossa, e essa coisa de jovem, né? A gente achou que era o personagem. Olha que louco. Parece que tem um conto da Clarice, eu não li esse conto, eu já ouvi falar desse conto, que é infantil, não sei. É que uma menina, ela vê os foliões chegando do carnaval e entrando na casa dela, e ela acha que tem, porque eles vão roubar um anão do jardim. Então, elas acham que realmente tem um pirata, tem um palhaço, tem um Pierrot entrando, né? Ela não consegue entender, por ser criança, que são fantasias de carnaval. E eu realmente achei que eu vi o Bereco do Barrela na frente da minha casa fumando um cigarro. Bom, e aí o Plínio Marcos, ele se fortalece como o grande dramaturgo brasileiro depois do Nelson Rodrigues e depois do Oswald de Andrade, né? Ele é o grande nome do teatro brasileiro na ditadura militar. E foi proibido, foi preso por causa das suas peças. E ele conheceu a Pagu, conheceu a Cacilda Becker, conheceu a Tônia Carreiro. Esse cara é a história do teatro do Brasil. Como é que eu sei? Por causa dessa biografia aqui, ó, bem legal, chama Bendito Maldito. E tinha um coração enorme. Ele era maldito, né? Ele era... Falava uma gíria belíssima, né? Ele sempre começava as frases assim, pela luz que me ilumina. E uma expressão muito legal dele é as quebradas do mundaréu. E as frases, né? Um senso de humor sensacional. Ele fala que é bom fazer peça de mendigo porque economiza o figurino. E um crítico do Brasil, que também vai se indispor com a esquerda no Brasil, que a esquerda ela abriu muita concessão. Acho que como o José Esbarra fala no Plástico Cruel, né? Em política não tem esquerda ou direita, tem só em cima e embaixo. E a ideia de como que o poder corrompe os ideais. Bom, não vou entrar também nesse assunto. Eu vou falar do Queiro. Queiro ele chama Queiro, é um menino que a mãe dele se matou tomando querosene. E aí ele vai viver num prostíbulo. A mãe dele era prostituta. Ele tem muito ódio da mãe, porque a mãe tem se matado, né? E aí ele servia de menino de recado pra cafetina, pra dona, que batia nele, uma coisa igual o conto do Monteiro Lobato, Negrinha. E um dia quando essa mulher, a cafetina, ela começa a ter desejo por outras mulheres, aí ela toma um fora de uma prostituta e ela vai agredir um menino pra descontar a raiva, ele vai pra cima dela. E aí a polícia prende ele como se ele estivesse atacando a mãe de criação. No reformatório ele vai sofrer violência sexual. E ele vai ficar numa solitária com ratos e baratas. E aí vão roubar a comida dele, ele vai fazer o seu crime. É uma cena muito forte, que ele briga com um cara mais forte que ele. Acho que o nome dele é Cocada. Eu não escutei mais nada, eu fui com tudo no gogó do filho da pu. Ele era forte, mas raiva é a razão. Ele arriou minha cabeça com um soco, mas foi pior pra ele. Meus dentes na barriga do pu. O Cocada dava murros nas minhas costas, mas eu não desgrudava do umbigo do canalha. Apanhar? Eu já sabia. Bater? É fácil de aprender. Com a mão segurei o saco do bruto e fui torcendo com toda a força da minha raiva. Os socos dele foram ficando fracos. Eu mordia com mais força ainda e torcia o saco com mais raiva. O bestalhão foi ficando mole. Caiu no chão e eu caí em cima sem largar. O tal do Cocada só gemia, não dava mais soco nem nada. Eu escutava a gritaria da molecada. Eu queria matar o desgraçado e sabia que ia conseguir. Até que começaram a me puxar. Eram os guardas. Me levantaram o ar e eu trazia o Cocada junto, preso nos dentes e na mão. Mas eu não tive dó. Ainda tentei chutar a cabeça dele. Os guardas me arrastaram para outra cela suja, e aí que eles chamavam de chiqueirinho, e era pior que de todas na cadeia, mais escura, fedorenta, com mais rato, barata, muquirana, muito mais apertada. Mal dava pra gente se mexer, um nojo. Tem como não lembrar dos sem pernas, né, embaixo da escada, preso no
Capitães da Areia. Foi nesse tempo em que eu fiquei sozinho que deixei de ser pivete trouxa. Aí a formação do homem, o romance de formação. Ali, sozinho na Suda, eu comecei a me ligar na bosta toda. Cresci paca. Todas as pancadas que me deram, a sacanagem toda que me fizeram, começaram a se escancarar em mim. Eu comecei a perceber que eu tava ficando duro ou sacana. Já podia olhar bem pras coisas sem me apavorar, sem ter pena de mim. Então, abri bem as janelas e pude cheirar a bosta toda. Um salve-se quem puder, um puta fedor. Eu botava fé no Tainha. Ele me passou pra trás. Isso me picava de raiva. Ali na Surda, eu imaginava 1000 jeitos de matar aquele filho da frouxo que me caguetou por medo de tomar pancada. Isso me fazia bem, que não se pode confiar nos outros. Essa verdade é ardida. Mas é como é. No virador, é cada um por si e Deus pra todos. Pros bons e pros maus. Então não tem jeito. Dali pra frente eu teria que me valer. E eu sozinho, por mim, não era nada. Uma merda. Um monte de merda. Fedida. Machucada. Por dentro e por fora. E ainda tendo que pensar. Pensar é doloroso. Pensar me dá gosto de sangue na boca. Me traz no nariz o cheiro de perfume que as putas de Xavier usavam. Me dá desespero. Sempre me deu. Naqueles dias na Suda eu ficava como louco. Os ratos andando de um canto pro outro da cela me atormentavam. Eu não tinha medo. Medo eu não tinha. Tinha nojo e raiva. Uma raiva fedida que me fazia cagar na comida de porco que os tiras me empurravam pelo buraco da vigia. Uma raiva de fogo que me queimava a mufa, me deixava de cabeça gira, sem dormir nem um pouco, só ali aceso, ligado, matutando. Querendo com todas as forças do querer uma chance de forra. E saía para a revanche com filha da Violeta, aquela cadela podre empesteada da Cona, e na alma, com o Tainha, aquele desgraçado que me entregou, com os tiras que me bateram, com o corno preto do crioulo bolacho que não todo mundo, cobrar de todos os filhos da a merda que me coube na vida. Não era possível que tivesse culpa. Alguém me funicou. Eu não vim até aqui por gosto. Eu não escolhi. Então me empurraram e eu estava ali na Surda. E foi ali que eu cresci, nesse fedor de merda, com ratos passando por todos os cantos, com gosto de sangue na boca, com os olhos ardidos, cabeça estalando, eu cresci. Cresci até que o carcereiro veio me buscar e eu fui logo avisando. Se espalhar que apanhou por aqui já viu, hein? Botamos a pata em você de novo, aí não sobra nada. O cacete que tu tomou foi só amostra. Se contar pro juiz que apanhou, tu vai sentir o aroma da perpétua. Quando a gente te agarrar, nem a puta que te pariu vai te reconhecer. Eu não disse nada, mas na hora em que ele me empurrou pro carro dos presos, que ia levar eu e mais uns pivetes pro juiz, eu dei uma escarrada na cara do viado carcereiro. Ele só pôde xingar. Era tarde para me bater. Trancou a porta do carro com toda a força e a gente riu. O bobalhão descontava a escarrada na porta. É a formação de um sociopata, né? Porque o Queiro vai tentar, parece aquele ônibus 147. Ele tenta a vida no crime e obviamente vai acabar logo e fica testemunhado por um repórter que conhece ele. Ele tenta ainda ter uma vida normal, ter um amor, mas não tem o que fazer. É o crime. Porque ele é nascido do crime, ele é forjado do crime, ele não teve família, não teve escola, não teve amor. Eu lembro de uma entrevista com o Dada Maravilha, que ele vive em reformatório, que ele fala que ele ganhou o primeiro abraço com 17 anos. Então, o Queiro é um livro muito legal, muito tranquilo de ler, muito pesado, mas para quem acredita em meritocracia, para quem acredita que as oportunidades são as mesmas, para quem acredita em jovens empreendedores e talentosos, para quem acredita que filhos de artistas têm as mesmas chances do que os filhos de não artistas, leia Queiro, do bendito maldito Plínio Marcos. Eu empolguei, acabei de comprar o teatro completo dele. Edição da Funarte, prefaciado pelo grande Alcir Pécora, que foi meu orientador no mestrado na Unicamp, o mestrado que eu não concluí, meu amigo conterrâneo de Pirassununga, meu grande mestre, meu sensei. E aí, chegando aí, eu vou fazer um vídeo do Barrela, talvez do Dois Perdidos numa Noite Suja, e também tem muita coisa, né? Navalha na Carne. É isso, Plínio Marcos. Pela luz que me ilumina. Literachula, por favor, deixa um like, se inscreve, deixa um like, fortalece. Tem 420 seguidores já, da hora, é nóis, valeu.